Boa tarde a todos. Quem está falando é Vinícius Orlando da Volha, estudante do primeiro ano de Engenharia Agronômica da Exalc, USP. E aqui, fazendo parte do trabalho voluntário, vou falar um pouco da PA e PG agora, de matemática. Deixa eu só compartilhar a tela aqui rapidinho. Bom, hoje a aula vai ser da progressão aritmética e progressão geométrica. Bom, vamos começar com PA, progressão aritmética. Definição de PA. A PA é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Essa diferença constante é chamada de razão PA. Então vamos pensar numa PA agora. 2, 5, 8, 11. Então o primeiro termo, como eu falei, é o 2, e depois se repete de 3 em 3, que esse 3 em 3 seria a razão da PA. A gente pode ter uma noção disso, como eu coloquei aqui, numa reta. F de x é igual a x mais b, onde o b seria o primeiro termo, vamos dizer isso, e depois o x, a cada termo que cresce, ele cresce o a, ele cresce em uma razão. Então, como a gente pode ver aqui, o A1, o primeiro termo seria o 3, depois o 5, depois o 7. Então, essa razão seria 2. É muito bom saber essas coisas para, sei lá, na hora que você estiver fazendo um exercício, ter isso em mente é muito importante. Agora, a classificação de uma PA. Essa é a classificação do termo geral. AN é A1 mais R vezes N menos 1. E a razão, a gente pode colocar o termo A2 menos A1, A3 menos A2. É isso. Ou, por exemplo, a gente pode colocar assim, A3 menos A1 sobre 2. Depende, você tem que manejar com o exercício. Depende do que o exercício te pede, como ele te pede, tudo. E uma coisa que às vezes é muito importante, que dá para usar muito, é essa propriedade do termo médio. Então, vamos supor que os termos das extremidades, dividido por 2, é o termo do meio. Então, A1 mais A3 sobre 2 é igual a 2. Ou 2 vezes A2 é igual a 1 mais A3. Isso pode ser para mais também. Por exemplo, A1 mais A2 mais A4 mais A5 é igual a A2 vezes 4, entendeu? É só fazer essa jogada. Ou somar A1 mais A2 mais A3 mais A4 sobre 4. Isso. Aí, como eu falei aqui, para um pouco mais geral, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes 0, onde o n é o termo geral, A1 é o primeiro termo, n é a posição do termo geral e R é a razão da PA, como a gente tinha falado. Agora, outra parte é a soma dos termos da PA. Então, é essa fórmula aqui. A soma dos termos é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, é só usar essa fórmula nas questões. Então, vamos fazer uma questão aqui. A questão 1 de PA. Questão sobre progressão aritmética no Enem de 2012. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda coluna tem 2 cartas, a terceira coluna tem 3 cartas. E então, já parando aqui, então já dá para perceber que é uma PA e a razão dela é 1, porque a primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2, então vai crescendo de 1 em 1. Entendeu? E assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual ela tem 7 cartas. O que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que forma um monte, então a gente tem que fazer a soma desde do primeiro termo, A1, até o A7, que seria a sétima coluna, que vai dar um número, e fazer esse número subtrair de 52. Que vai dar o número de quantas cartas formam um monte. Então vamos fazer aqui. Como eu já falei, A1 é igual a 1, A2 é igual a 2, A3 é igual a 3, então o R é igual a 1. Como o último termo é o A7, como dito na questão, é óbvio que é 7, mas só aqui para fazer, ó,
usando a fórmula, A7 é igual a 1 mais 7 menos 1 vezes R, que seria o 7 do N, no caso. Então, 7 é 1 mais 6, que é igual a 7. A soma é usar aquela fórmula que a gente falou, que é A1 mais AN vezes N sobre 7. Vezes 7 sobre 2, desculpa. Então, colocando os valores aqui, S7 seria 1 mais 7, do A1 mais AN, vezes 7 sobre 2, o que eu coloquei aqui, que é igual a 28. Sendo assim, como são usadas 28 cartas no começo do jogo, de um total de 52 cartas, haverá 26 cartas no monte. Agora, a segunda questão de PA, que essa aqui é do Enem de 2011. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro 34.500 e em março 36 mil. Então, como já colocou 3 termos para a gente já consegue perceber que é uma PA, porque de mês em mês está subindo 1.500, entendeu? Então, se a gente pegar março menos fevereiro, dá 1.500. Se a gente pegar fevereiro menos janeiro, dá 1.500 também. Então, isso é caracterizado como uma PA. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Então, para todos os meses, isso aí também vai ser essa razão de 1.500. Então, por exemplo, em abril vai ser 37.500. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Então, A1 seria 33 mil, porque A1 seria janeiro. E ele quer de novo saber o A7. A gente já sabe que o R é 1.500. Então, é só jogar na fórmula agora. Então, como eu estava falando antes, sabendo o A1, A2 e o A3, a gente já sabe que o R é 1.500. Então, a N, utilizando a fórmula, é 33 mil mais N menos 1 vezes 1.500. Considerando julho como sétimo termo da progressão, temos A7 é igual a 33 mil mais N menos 1, que é 6, vezes 1.500, que dá 42 mil passagens. Portanto, foram vendidas 42 mil passagens em julho. Quando você pega a essência da coisa e às vezes você consegue associar ela com uma função afim, fica tudo bem mais simples na sua cabeça e mais fácil de resolver os exercícios. Agora vamos falar um pouco mais de PG, progressão geométrica, que é um pouco diferente, um pouco mais difícil, você pode dizer. Progressão geométrica corresponde a uma sequência numérica cujo quociente ou razão entre um número e o outro é sempre igual. Então, antes eu não falava que A3 menos A2 é igual a A2 menos A1. Então, essa diferença seria a razão. Agora é a divisão, entendeu? Então, A2 sobre A1 é igual a 3 sobre A2, que é igual a 4 sobre A3, e por assim vai. Então, a classificação de PG. AN vezes A1 vezes Q elevado a N menos 1. E Q, como eu acabei de falar, é AN sobre AN menos 1. A propriedade do termo médio, que é muito usado principalmente em progressão geométrica, é essa aqui. A1 vezes A3 é igual a A2 ao quadrado. Isso aqui usa bastante. Então, só para tornar uma coisa mais fácil, mais palpável, vamos supor, A2 é A1 vezes Q. A3 é igual a 1 vezes Q ao quadrado. Então, vamos dar nome aos bois, como a gente fala aqui. Vamos supor que A1 é 2 e a razão é 2 também. Então, por exemplo, A2 seria 2 vezes 2, que é 4. A3 seria 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, vezes 2, 8. A2 é 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 8, 16. E por aí vai. Então, a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Depende do como o exercício te pede, é uma coisa palpável. Aqui como a gente consegue relacionar. É uma função... Desculpa. Aqui a gente consegue relacionar ele com uma função exponencial. Lá não é Q elevado a n menos 1, aqui é A sobre X. Mas se a gente tem noção que uma PG vai crescer do mesmo jeito que uma função exponencial, cresce, assim fica mais fácil.
Aí aqui tá um pouco mais para entender, ó, A2 é 1 vezes Q elevado a 1, A4 é vezes Q elevado ao cubo, igual a gente estava conversando agora. Agora a soma dos termos da PG. Essa fórmula aqui, um pouco difícil. Tem que fazer bastante exercício, depois é só pesquisar no Google para entrar na cabeça essas fórmulas, porque na hora a gente não vai conseguir saber essas fórmulas, certo? Mas quando você sabe tanto a fórmula do termo e a fórmula da soma, fica muito difícil, fica muito mais fácil manejar as questões. Então, a soma dos números da PG é igual a 1 vezes Q elevado a N, aí depois menos 1, mas não no expoente, sobre Q menos 1. Vamos fazer exercício agora. Questão 1 de PG. Sabendo que uma PG tem A1 igual a 4 e razão Q igual a 2, determine a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão. Então, eu coloquei aqui a imagem da fórmula, Sn é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, a gente precisa saber, simplesmente, o primeiro termo, que a gente já sabe que é 1, a gente já sabe a razão, e agora a gente tem que saber o último termo, que é o S10. Ok. Nem sei se seria necessário isso. Não, não é necessário, desculpa, saber o 10º termo. A gente nem precisa disso. A1 é igual a 4, a razão é igual a 2, igual já está falando no exercício, elevado a n, que no caso é 10, menos 1, sobre 2 menos 1, que é igual a 4 vezes 1024 menos 1, aí eu já fiz direto, 1023, sobre 2 menos 1, que é 1. Que o resultado é 4.092. Você viu como é simples? Eu falei que precisava calcular o 10º termo, mas nem precisa. É só saber o A1 e saber quantos termos você quer saber. É bem simples. Agora a questão 2 de PG, que essa aqui capaz de cair mais. Um carro cujo preço à vista é R$24.000 pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas que se encontram em progressão geométrica. Um cliente que optou por esse plano, ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria de 4.000 e a quarta parcela seria de 1.000. Ou seja, o que a gente já pode deduzir disso aqui? As parcelas vão diminuindo. A primeira parcela é um valor, a segunda é 4.000, a terceira a gente não sabe, e a quarta é 1.000. Então, quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição desse carro? Então, ele quer saber, primeiro de tudo, a soma de todas o valor pago em parcelas, e depois a gente tem que subtrair de 24.000 para saber o valor de entrada. Então, tá. Aí, primeiro a gente tem que saber o valor da razão Q, sabendo que as parcelas são em progressão geométrica, saber a soma dos 5 termos e subtrair de 24.000, igual eu tinha falado agora. Então vai. A4 é igual a 2 elevado ao quadrado. É só manejar as fórmulas, igual eu estava falando no começo. Então, Q ao quadrado é igual a 4 sobre A2, que é igual a 1.000 sobre 4.000, que é igual a 1/4. Então, e a razão tem que ser um número tem que ser um número menor que 1 nesse caso, porque tá decrescendo. Então, tá uma coisa para se ligar. Então, Q é igual a meio. Então, de mês em mês, vai indo meio. Então, voltando aqui. A segunda parcela foi de 4.000. A terceira parcela vai ser metade de 4.000, que é 2.000. A quarta parcela é 1.000. E a quinta parcela é 500. Sabendo que a segunda parcela foi 4.000, quanto que vocês acham que foi a primeira parcela? O dobro disso, 8.000, entendeu? Então é só para manejar. Aí, se a gente quisesse, era só fazer a soma. 8.000 mais 4.000 mais 2.000 mais 1.000 mais 500, para saber quanto foi o valor das parcelas. Mas vamos usar a fórmula da soma. Sn igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Aqui eu falei da 1 também, a 1 é igual a 8.000. S5, então, vai ser igual a 8.000, que é o A1, vezes meio elevado a quinta menos 1 sobre meio menos 1. Perceba que esse valor vai dar negativo, o meio elevado a quinta menos 1, só que embaixo o denominador também vai dar negativo. Então, negativo com negativo no final vai dar positivo, que é o que importa. Então, 8.000 vezes menos 31 sobre 32, menos sobre menos meio, vai dar 15.500. Só manejar a fórmula, tudo
que dá esse valor facinho. Portanto, o valor de entrada do carro, então o valor do carro total, menos o total das prestações, é 24 mil menos 15.500, que é 8.500. E esse foi o valor de entrada. Bom, a aula de hoje foi isso. Esse é um tema, não vamos dizer fácil, mas se a gente conseguir fazer um pouco de exercício nisso, principalmente no último ano, no terceiro colegial, no cursinho, quando você estiver fazendo vestibular, é algo que dá para acertar. Então, treina um pouquinho sobre isso aí, que dá para entender muito fácil, é algo palpável, que tenho certeza que vocês vão muito bem no vestibular. Boa sorte a todos.